Olá, alunos da Escola Dr. Júlio de Carvalho. Eu sou o professor Gustavo, leciono na disciplina de Educação Física. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre história do futsal. Assuntozinho bem interessante, né? Muitas das vezes no ano letivo nós costumamos ver mais a questão de prática e fundamentos. E na aula de hoje a gente vai conseguir aprofundar mais um pouco sobre história do futsal, tanto no mundo inteiro, quanto no Brasil e no nosso estado também. Então vamos lá. Futsal, né? A gente começa logo com a palavra futsal, significado, né? Na verdade, a palavra futsal é uma abreviação de futebol de salão, né? Com a continuidade do estudo agora, a gente vai ver que ele tinha outros nomes também antigamente, quando foi criado. Mas até então a gente conhece como futsal. Se a gente for ver a abreviação futebol, sal, salão. Também, este esporte ele era conhecido como o futebol da bola pesada, né? Os mais antigos falavam dessa forma. Então aqui a gente vai para a história, né? A origem, como foi criado este determinado esporte. Na verdade, a gente tem duas versões, né, de como ele foi criado, né, de como ele surgiu. Na verdade, existem essas duas versões sempre, né, que a gente vai estudar sobre o futsal, a gente fala dessas duas versões. Mas, na verdade, a gente se baseia só por uma, né, a mais concreta, a mais real. A primeira versão fala que ele foi criado lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no Brasil, pela Associação Cristã de Moços, lá pelo ano de 1940. Então, assim, essa associação, para quem não sabe, era uma associação que ela existiu, começou na Europa, se não me engano, em Londres, e ela foi se espalhando por vários continentes, né, vários países. Essa associação, ela tinha basicamente homens, né, de todas as etnias, todas as classes sociais, onde o fator primordial deles era o estudo da vida cristã, digamos assim, né? Os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos cristãos. E também eles tinham os seus momentos de lazer. Então, nesses momentos de lazer, a maioria das vezes eram praticados esportes. E muitos desses esportes ainda não eram nem criados ainda, né? Eles foram surgindo nessas associações, que é o caso do basquete, do vôlei e do próprio futsal, né? O basquete e o vôlei são mais antigos. O futsal ele já é mais recente comparado a eles. Então, nesse ano, né, em 1940, eles afirmam que criaram o futsal no Brasil. Então, como eles criaram esse esporte? Na verdade, eles queriam praticar futebol, né, o futebol normal, que a gente conhece, futebol de campo, porque naquela época a prática de futebol estava crescendo muito, estava crescendo muito a prática de futebol. Então, por falta de locais para a prática, falta de campos, né, eles improvisaram em quadras, né, quadras de basquete, quadras de hóquei. Então, eles foram criando, né, essa prática do futsal. A outra versão que a gente mais fala, que é a mais aceita, fala que o futsal foi criado no Uruguai, né, na capital do Uruguai, em Montevidéu. E também teve sua criação, né, pela Associação Cristã de Moços, né? Então, teve a sua parcela também de criação, que também foi nessa instituição. Continuando, aqui está o criador deste esporte, né, desse maravilhoso esporte que todo mundo gosta, todos os alunos gostam de praticar. É o quinto esporte mais praticado no Brasil e está aí em todas as escolas, né? Todo mundo é apaixonado por esporte. Então, o criador desse esporte foi esse professor de educação física chamado Juan Carlos Seriani. Era um professor uruguaio, né? Por isso que fala que a versão mais aceita é aquela que nasceu no Uruguai, né? Ele criou esse esporte, ele era professor dessa associação
né, a Associação Cristã de Moços. E quando ele criou este esporte, ele não era chamado de futsal, né? Futsal ele foi denominado agora recentemente, né? Alguns anos atrás. Mas ele, assim que ele criou esse esporte, ele chamou ele de indoor futebol, né? E daí então ele foi criando algumas regrinhas para ele, né? Então a gente fala aqui também sobre o futsal no Brasil. O futsal no Brasil, ele surgiu já, agora sim, ele surgiu na cidade de São Paulo, né, na década de 1950. Então ele foi implantado por um professor chamado Habib Mahfouz. Né? Ele era um professor também da Associação Cristã de Moços. Ele criou uma associação, né? E ele foi que trouxe esse esporte para o Brasil, né? Para a cidade de São Paulo, né? Que foi a primeira cidade ali a conhecer esse esporte. Então, dali então, ele foi sendo mais reconhecido, né, e se propagando aos poucos. Então, ainda na década de 1950, foi fundada a Liga Metropolitana de Futebol de Salão, atualmente Federação de Futebol de Salão do Rio de Janeiro, né? É a primeira federação estadual, né? A primeira entidade estadual criada no Brasil, né? Então, daí então, foi criando várias federações estaduais, né? Foram criadas a Federação Mineira, a Federação Paulista, e daí foi se espalhando pelo Brasil inteiro. Também em 1957, houve a primeira tentativa de criação da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, né? Que é a maior entidade do futebol de salão no Brasil. No futebol de campo, a gente tem a CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol, e no futsal a gente tem a CBFS, Confederação de Futebol de Salão, Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Já em 15 de junho de 1979, daí então foi criado, depois de uma assembleia realizada, né, depois de tanta discussão, de tantos votos, foi criada a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que é a maior entidade que toma de conta do esporte do futsal no Brasil inteiro. E um fator bem interessante, uma curiosidade bem legal que muitas pessoas, né, desconhecem, é que essa confederação ela é sediada no nosso estado, do Ceará. Ela é sediada na cidade de Fortaleza. Então, ela é uma confederação que é uma entidade, digamos, a maior do Brasil, e está sediada aqui, pertinho da gente, né, em Fortaleza. Existe uma briga muito grande em relação até nisso, a gente sofre um pouco de preconceito em relação a uma federação tão importante ser sediada no Ceará, que muitos estados que praticam esse esporte há muito tempo, que lá, digamos que seja mais forte o futsal, hoje em dia, né, digamos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, essas são as potências do futsal hoje em dia, os estados que têm mais prática, digamos assim, do futsal. Então, esses estados, eles têm uma briga muito grande, de anos e anos, para trazer essa confederação para lá, para o sul, né? Eles não aceitam que essa confederação seja aqui no nosso estado do Ceará. Mas é uma briga que rola há anos e anos, e até hoje, né, não foi resolvido. Tomara que fique por aqui. Então, a gente fala um pouco do futsal no mundo, né? Em setembro de 1969, em Assunção, no Paraguai, foi fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão, né? A primeira federação internacional, digamos aí, que tinha alguns representantes, né? Incluindo o Brasil, né? E outros países mais vizinhos. E em junho de 1971, em São Paulo, com representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Portugal, foi fundada a FIFUSA. A FIFUSA, gente, era a Federação Internacional de Futebol de Salão. A FIFUSA era a entidade maior, né, e mais importante no mundo inteiro,
que comandava o futsal no mundo inteiro, né? Até então, um esporte não tão conhecido, né? Mas já era praticado em alguns países e estava crescendo muito rápido. Então, eles criaram essa federação justamente para unificar com alguns países da Europa. Então, aí a gente já chega aí no assunto sobre a FIFA. Né? O que é que a FIFA tem a ver com isso? O que é que a FIFA tem a ver com o futsal? A FIFA, gente, ela assume o futsal. Ela chega uma época que ela pega o futsal para ela. Digamos, ela pega o futsal para ela, né, e toma de conta de tudo. Então, em 1989, a FIFA, que é a Federação Internacional de Futsal, a poderosíssima e riquíssima FIFA, pega o futsal e cria algumas regras. Até então, né, era apenas aquele esportezinho que o professor lá do Uruguai criou, que era o indoor futebol. Depois foi que ele foi colocado o nome de futsal. A própria FIFA foi que colocou este nome, futsal. Então, no mesmo ano, a FIFA realizou na Holanda a primeira Copa do Mundo de futsal, né, organizada pela FIFA. Então, a equipe brasileira do Bradesco, né, que era patrocinada pelo Bradesco, foi autorizada pela CBFS, que era a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, a participar da competição e se tornou campeã da primeira Copa do Mundo de futsal. Então, o primeiro campeão de futsal aí organizado pela FIFA foi o Brasil. Então, aqui tá o quadro de campeões. A gente vê que o Brasil ele digamos que seja a maior potência do futsal, né, antigamente e atualmente. Aqui a gente tem campeões mundiais de futebol de salão, né, da FIFUSA, organizado pela FIFUSA. Então, em 1982 foi o Brasil, em 1985 também o Brasil, e já em 1988 o Paraguai. Se vocês forem analisar, essa competição ela era realizada de 3 em 3 anos, né? Aí depois desses anos foi que entrou a FIFA e ela já criou as Copas do Mundo. Até então eram mundiais, chamado de mundiais, agora chamado de Copa do Mundo, né? Muita gente ainda chama de mundial. Então, a partir de 1992, as Copas do Mundo de futsal organizadas pela FIFA passaram a ser realizadas de 4 em 4 anos, que nem a de campo, né? De futebol de campo. São de 4 em 4 anos, a de futsal também são de 4 em 4 anos. Então, os campeões quais são? 1989, Brasil. 92, Brasil. 96, Brasil. 2000, a gente já entra uma seleção diferente, que é a Espanha, que ela é uma grande potência do futsal hoje em dia também. 2004 também a Espanha, 2 anos consecutivos. Depois começou o Brasil de novo, 2008, 2012 Brasil, e o último campeão que a gente teve, 2016, a Argentina, nossos irmãos, né? Então, assim, era para acontecer em 2020 a próxima Copa do Mundo, mas devido a essa pandemia, eles adiaram para 2021, se eu não me engano, agora em setembro de 2021. Então, a gente está esperando a realização dessa Copa do Mundo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o futsal cearense. É impossível falar do futsal, tanto mundial como brasileiro, e não falar no futsal cearense. Por quê? Porque há anos atrás, alguns anos atrás, o futsal cearense ele era digamos, um grande celeiro de craques, de times, era muito praticado no estado. Digamos que o estado do Ceará ele era muito temido em relação ao futsal no Brasil inteiro. Tudo por conta também de um time chamado Sumov Atlético Clube, né? Esse time era uma das maiores potências do futsal, não só nacional, como continental, do nosso continente. Então, era
time a ser batido, né? Um time a ser elogiado e apreciado. Então, o Sumov, o que significa Sumov? O Sumov foi fundado em 12 de agosto de 1965. O clube era mantido pela Superintendência Municipal de Obras e Viação, né? Daí a sigla Sumov, né? Da Prefeitura de Fortaleza. Então, esse time, ele sediado em Fortaleza, ele foi o maior vencedor da Taça Brasil de futsal, né? Conseguiu se vencer 5 vezes em menos de 15 anos. 5 vezes a Taça Brasil. A Taça Brasil, para quem não sabe, é o campeonato mais importante, digamos assim, do nosso país, né? Como se fosse um campeonato brasileiro, né? Que reúne todos os estados e algumas cidades, né? Que possuem vários times. Então, esse time ele era bem poderoso, digamos assim. Com o passar do tempo, ele foi perdendo digamos, essa hierarquia, porque ele foi se afundando em dívidas, né? E ficou assim, digamos, o ditado meio popular, ficou quebrado, né? Mas, mesmo assim, quebrado, ele tinha ganhado 5, né? 5 Taças Brasil, e mesmo assim ele conseguiu conquistar mais uma em 2001. Então ele conseguiu aí no seu currículo 6 Taça Brasil, 6 campeonatos brasileiros, digamos assim. 72, 78, 80, 82, 86 e 2001. E Sul-Americano, né, que é um campeonato internacional, né, continental, ele ganhou 2 vezes Sul-Americano, né, 78 e 80. E de estadual, que é campeonato cearense, ele tem simplesmente 22 títulos. Feminino tem 2 títulos, cearense. Metropolitano também tem 5 títulos. Metropolitanos são campeonatos de menor expressão, né, que acontecem nas redondezas da capital. E agora a gente vai para um assunto bem interessante, que é bem debatido nas redes sociais, que eu já vi, e também em alguns jornais esportivos, que é o futsal nas Olimpíadas. O que o futsal tem a ver com a Olimpíada? O que ele não tem a ver também, né? Muita gente pensa que o futsal faz parte do quadro olímpico, mas na verdade ele não faz. Por que será, né? É um assunto assim bem, bem intrigante. Então, assim, em ano de Jogos Olímpicos, sempre surge essa pergunta: por que o futsal não faz parte das Olimpíadas? Cada vez esportes novos surpreendentes vêm sendo incluídos como breakdance, escalada, skate, e resta a dúvida: por que uma modalidade tão consolidada e tradicional como o futsal não está presente nesses jogos? Por que será, né? Então a gente já vai entender aqui que existe uma grande disputa. Então o que acontece? Né? Para responder essa pergunta, é importante ressaltar quais são os critérios utilizados pelo Comitê Olímpico Internacional, né? O COI, que a gente chama, né? Que é o Comitê Olímpico Internacional, é quem organiza as Olimpíadas, é quem aceita os determinados esportes nas Olimpíadas, é quem cria o quadro de competições e tudo mais. Então, para que esse esporte ou qualquer esporte seja praticado nas Olimpíadas, é necessário que a modalidade tenha uma federação internacional, siga a Carta Olímpica, seja praticada em pelo menos 75 países e em pelo menos 4 continentes, para a categoria masculina, e 40 países e 3 continentes para a categoria feminina. Então, a grande questão é o quê? É que o futsal ele cumpre todos esses requisitos. Todos esses pré-requisitos. Ele cumpre todos esses pré-requisitos. Ele é praticado em 170 países. Ele é regulamentado pela FIFA, né, que é a Federação Internacional. Então, qual é o problema? Se ele está sendo praticado, se ele é regulamentado, se ele tem a federação, por que será? Gente, isso tudo é uma briga entre
FIFA e Comitê Olímpico, né? Um querendo ganhar do outro. A FIFA não quer deixar, na verdade, quer que o futsal participe dos Jogos Olímpicos, mas do jeito dela. Só que o Comitê Olímpico, ele faz com que os esportes sejam praticados. Por exemplo, o futsal, ele quer que esteja digamos, uma faixa etária, como no futebol de campo. Futebol de campo, eles aceitam pelo menos que o atleta tenha 23 anos, né? A idade olímpica, que a gente chama. Na verdade, eles aceitam ainda 2 jogadores ou 3 com mais idade, mas o padrão é de 23 anos. E a FIFA, ela entende que se o futsal for praticado só por garotos de 23 anos, ele vai perder um pouco do espetáculo, vai perder um pouco da expressão, porque o futsal ele não é, digamos assim, um esporte praticado mais por pessoas mais novas, né? Claro que tem o público juvenil, mas quanto mais experiência, quanto mais velho aquele jogador vai ficando, ele vai ficando melhor, ele vai ficando mais habilidoso, mais experiente. Então, a FIFA, resumindo, a FIFA quer que a idade seja aberta, né, para dar mais espetáculo, e o Comitê Olímpico não quer que seja igual ao futebol, com idade mínima. E também a FIFA também tem outra questão de não querer, porque se o futsal participar dos Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo vai perder um pouco seu valor. O pessoal vai focar mais só em Jogos Olímpicos. Na verdade, é da mesma forma no futebol de campo. Se o futebol de campo fosse idade aberta, né, seria um espetáculo enorme também, né? Seria uma Copa do Mundo fora a parte. Aí já a Copa do Mundo já perderia um pouco o valor, né? Ficariam já 2 competições bem acirradas. Então, no caso, a briga, o conflito é este, né? Até hoje existe essa grande briga, nenhum cede, nem o outro cede. Então, o que a gente espera, né, nós apreciadores do futsal e amantes do futsal, é que se resolva logo e que venham dar espetáculo para os espectadores, né? Então, gente, esta é a nossa aula. Espero que tenha ficado entendido tudo e não esqueçam de curtir o nosso canal, né, se inscrever, curtir nossos vídeos, né? E na próxima teremos mais vídeos sobre educação física. Então, um abraço, fique com Deus.